Olá traders, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 6 de abril de 2016, hoje quarta-feira. Vamos às movimentações do nosso mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa, hoje apresentando uma queda de 1,95% e assim dando continuidade à perna de baixo, resultante aqui do rompimento desta cunha baixista. O mercado vai se aproximando do nosso alvo inicial, na faixa aqui dos 47 mil pontos, em torno desse patamar. Ainda tem um espaço para chegar lá, a expectativa é de continuidade deste movimento de queda, pelo menos até este primeiro patamar aqui, onde também está passando a média móvel de 200. Mas eu mencionei com vocês, que existe a projeção clássica da cunha, pegando a distância do vértice até o ponto extremo e projetando a partir do ponto que rompeu para baixo. Nesse caso, num cenário mais pessimista, a gente teria um alvo para esse movimento de queda em 44 mil pontos, que é um patamar bem conhecido nosso. É uma zona que vem servindo de referência para o nosso mercado há anos já, ora como suporte, ora como resistência. Nesse caso agora, provavelmente como um suporte. O futuro cai menos hoje, ele caiu um pouco mais ontem do que o Bovespa, hoje caiu um pouco menos. Apresentou uma queda de 1,12% num pregão um pouco mais travado, mas mantendo aí um viés baixista. A gente já se aproxima até mais no gráfico aqui do WinJ16 do fundo alvo para esse movimento de queda. Olhando no intraday, já é visível para nós desde ontem um canal de baixa, o mercado inverteu ontem nesse ombrinho cabeça a ombro na LTB desse canal de baixo. Depois do fechamento do Ibovespa, do índice, o futuro caiu mais intensamente, por isso a diferença de variação hoje. E hoje deu continuidade a esse movimento de queda. O alvo inicial era o fundo aqui do dia 5 de abril. E uma vez rompido esse patamar, o próximo alvo será o fundo aqui entre o dia 15 e o dia 16 de março. Que é realmente o objetivo para esse ciclo de baixo. Hoje, o mercado mostrou um dia mais lateralizado, principalmente quando a gente viu o mercado americano reagindo e desenvolvendo um movimento de alta, e foi um movimento de alta até intenso, principalmente ali depois da ata do Fed. Era improvável que o nosso mercado rompesse de fato o fundo do dia 5. Então, nossa expectativa era por um pregão mais lateral, também permitindo que os preços se aproximassem da LTB do canal. Deixa eu mostrar aqui o comportamento do S&P 500 futuro. O S&P 500 futuro teve o início de pregão baixista, veio testar de novo aquele patamar de suporte aqui entre os 2036 e 2035, rompendo esse patamar, provavelmente jogaria nosso mercado pesadamente para baixo, mas o mercado reagiu forte, testou esse patamar de suporte e foi embora. Fez essa barra aqui, elefante, foi indo, rompeu a resistência, fez um pullback e continuou um movimento de alta. Então repare que o mercado americano subiu bem no intraday, enquanto que o nosso mercado e o índice Dow Jones também, ele tentou esse rompimento aqui, não deixou claro o rompimento e zigue-zagueou para cima. O viés está altista agora para o mercado americano. E o nosso mercado se manteve no movimento baixista, inclusive acelerando aqui mais para o finalzinho. Não ficou claro ainda o rompimento desse patamar, na minha leitura. Então eu vou trazer essa linha de suporte para cá. E eu fico na expectativa pelo rompimento amanhã. Uma vez que o mercado venha a romper essa região aqui, o cenário deve ficar mais direcional em busca então dessa zona. Ok? Não tivemos hoje operações muito claras. O ponto mais claro que a gente teve na minha leitura foi o teste da linha d'água aqui. Mas
Era um trade um tantinho perigoso na minha leitura. Bom, no mercado americano, então, a gente já viu que o dia foi de alta. Eu estava esperando por queda no pregão de hoje no mercado americano, mas ele reverteu. A queda veio início do pregão, não confirmou o rompimento das estruturas de suporte no intraday que abririam espaço para a continuidade do movimento de queda, e o mercado se recuperou. E talvez, se amanhã, quinta-feira, né, a gente tiver a superação máxima de hoje, a gente tenha a continuidade desse zigue-zague ascendente no mercado americano. O índice Dow Jones está próximo, né, de uma zona de alvo intermediário. O S&P 500 futuro já bateu no alvo intermediário, recuou um pouquinho, mas já está sinalizando retomada do movimento de alta. Se romper esse patamar aqui, provavelmente vem tentar buscar o topo histórico. Mas nosso mercado, como eu disse, não está se afetando muito. No dólar, a gente teve um dia de queda, 1% de queda no dólar. Eu mencionei para vocês que, apesar do dólar estar mostrando uma recuperação, eu ainda não vejo força. Eu continuo entendendo que os vendedores são no domínio da situação. Essa zona aqui, desse topinho do final de março, junto com a média móvel de 200, junto com esse fundo primário, né, essa zona de referência que se tornou, que surge aqui, então, a gente tinha muito obstáculo pro dólar. Eu não acreditava que ele fosse fluir muito além disso. Tá? Então hoje entrou pressão vendedora, formamos aí um engolfo de baixa. A perda da mínima de hoje seria até um sinal para uma queda em busca dos 3.582 de novo. Mas não sei, eu acho que o dólar está meio complicado. Eu só voltaria a operar na ponta vendedora, acho que através de rompimento realmente dessa região aqui de suporte. Tá? Esse é o mini contrato vigente, WOK 16. Vamos pegar aqui no gráfico intradiário. O que nós tivemos? Nós tivemos ontem, né, o rompimento dessa zona, inclusive com o primeiro movimento, indicando então o movimento de alta. A gente teve esse movimento de alta, não ficava muito claro nesse contrato a zona de resistência, mas a gente consegue perceber mais ou menos aqui, né? Então a gente se orientava pelo gráfico perpétuo, a gente alcançou a resistência, junto com a média móvel de 200, logo na abertura. O dólar abriu em gap de alta, fechou esse gap, rompeu a linha d'água, mas não chegou a gerar venda dentro do meu modelo, e depois acabou rompendo aqui um primeiro movimento exótico, mas não era um ponto muito tranquilo para operações, tá? Na minha leitura. E o alvo para o dólar, então, nesse movimento de queda, tendo rompido a linha d'água, né, é a mínima de ontem, dia 5, mínima não, o ponto de suporte em 3.658, chegou muito próximo no fechamento, mas ainda não bateu. Provavelmente bate nesse ponto amanhã. Tá? Se vai romper isso aqui e prosseguir no movimento de queda, não sei. Tá? O ideal seria o dólar respeitar esse ponto, marcar melhor esse suporte para depois romper. O rompimento de imediato não seria muito bom, até porque eu teria a média móvel de 200 aqui como um obstáculo importante. Tá? Mas de maneira geral, uma vez rompida a média móvel de 200, o próximo alvo é de novo o fundo do comecinho de abril. E o juro não diz muita coisa, segue andando de lado, vai desenhando aí uma ilha. Se a gente tiver o rompimento dos 13.800 com candle bonito, com bom volume, a gente pode ter realmente um repique no juro, mas por enquanto segue o viés baixista. Nas ações, a Vale segue andando de lado, não diz muita coisa, mas ela começa a perder força. Esse aqui é o gráfico intradiário. Vale 3, a mesma coisa. Está na hora dela sair desse padrão de contração. PTR3, reparem que ela tentou subir hoje e não conseguiu. A média de 20 períodos virou para baixo. A gente tem um candlezinho feio. A minha expectativa é realmente por queda em busca do fundo da metade de março. Inclusive, no intraday, né, a Petrobras opera dentro de um canal de baixa. E se a gente perceber bem, parece termos aqui um ombro, cabeça a ombro de continuação. PTR3 tem um suporte importante nos 9,50. Provavelmente chegando lá trabalharia um pouco aqui, seguraria para depois oferecer um rompimento. E esse rompimento mais adiante é que seria o ponto melhor para buscar posicionamento na venda. PTR4, algo bastante parecido.
caiu 3,19%, a PTR 3 0,92%. Então, PTR4 me parece mais interessante. O gráfico está mais bonito até para posicionamento na venda, caso a gente tenha rompimento de suportezinho em gap. Tem mais espaço, até o suporte está lá em 6,50. A gente tem aí uns 13% mais ou menos. No intraday, também operamos aqui dentro de um canal de baixa. Percebe que a pressão vendedora foi mais forte na PTR3. Seria bem interessante se a gente tivesse uma abertura em gapzinho de alta, seguida por rompimento da linha d'água para baixo. Gostaria de ver isso no pregão de amanhã. Do ponto de vista de swing trade, não está gritando nada ainda, tá? Mas minha expectativa é de queda. Ambev também não diz muita coisa. Acho que deve insistir num movimentozinho de queda para pelo menos buscar os 18,30, rompendo esse patamar, talvez o papel se anime a buscar o suporte em 17,60. Por enquanto não diz muita coisa. A Gerdau dá continuidade ao movimento de queda. A expectativa é que venha pelo menos buscar a média móvel de 20 períodos e talvez a faixa aqui dos 5,40. CSNA chegou a demonstrar força no pregão de hoje. Melhor não fazer nada nesse papel. Mas vai firmando o suporte aqui em torno do 7. Né? O rompimento 7 abre espaço então para quedas, mas não tão longa. Né? Já teria um obstáculo importante aqui nos R$6, que não fica tão distante pela volatilidade do papel. A Usim 3 rompeu um pivô de baixa ontem, rompeu o canal de alta, né? E está caindo em busca do fundo em R$3,11, R$3. A Usim 5 hoje também deixa mais claro o rompimento de um pivô. Bom, aqui já tinha um rompimento do pivô, mas agora a gente rompe o suporte, né, de 1,55. O papel pode então prosseguir no movimento de queda, entrou volume, mas é um papel perigoso para ficar vendido. No setor bancário, a gente teve um Monster Gap em Bradesco. Ela de novo veio testar a faixa aqui dos 26. No suporte, no gráfico diário, o limite ele fica por volta dos 25,90. Mas já insinua o rompimento no intraday. Então a gente poderia ter feito a venda para o Monster Gap no gráfico intradiário e também poderíamos ter feito a venda, e fizemos no LS Live, por rompimento aqui do primeiro movimento. Apesar de a gente estar próximo desse suporte em 26, valia a pena o risco. Tá? O papel chegou a romper e fechou o dia fazendo um processo de pullback. Vamos ver como é que se comporta amanhã. Mas se o papel se acomodar abaixo aí dos 25,90, provavelmente ele vai fechar aquele gap. Tá? Itaú no gráfico diário está em cima de uma zona de suporte, mas não ameaça, não está sugerindo ainda qualquer sinal de reversão. Tá? Tem um gráfico um pouco mais complicado. O Bradesco está um pouco mais claro. Banco do Brasil, um dia mais volátil hoje, mas segue caindo. Ainda espero o teste aqui da faixa dos 17. No intraday, a gente já acompanhou, né, no dia de hoje a possibilidade de rompimento de primeiro movimento em Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. E a gente optou por Bradesco, que realmente foi o papel que se comportou melhor. Quem operou aqui, Banco do Brasil, ficava um pouco esticado, acabou tomando stop. O ideal era buscar o pullback. Né? Muito bem. Outros ativos. Brasil Foods tentou subir hoje, tentou uma alta, não conseguiu, melhorou o volume, mas não consegue romper os R$50, deixa sombras superiores. Continua achando que o papel vai para baixo, mas é importante a partir de agora ter o rompimento dessas mínimas aqui, pelo menos no intraday, né, o rompimento dos 49,50. Isso deve detonar um movimento de queda no papel em busca do fundo de janeiro. Braskem ganhou um pouco mais de força hoje, conseguiu fechar na máxima. Complica um pouco com o cenário de venda, mas não, para mim não é um ponto para compra. Mas o papel realmente ganhou força aí. BTW3 acionou o sinal de reversão de ontem. Por enquanto está se comportando bem. Mas de maneira geral, né? Eu já mostrava receoso em relação a compras ontem e continuo. Não é um momento bom para buscar operações de compra razoáveis. A gente pode olhar, talvez ficar mais propenso a buscar day trades, se houver um day trade bom,
mas para posição tá meio complicado. FESA chamou atenção, não é um papel que usualmente a gente aborda. FESA abriu um gap de alta, manteve o gap de alta aberto, mostrou um candle de força com bom volume. Ela está saindo ali da região da média móvel de 20 períodos e começa a abrir as bandas. Se tivesse conseguido fechar acima dos R$8, seria um sinal mais forte, tá? Mas o ponto crítico de resistência de verdade era o 7,90. Então pode ter aqui um gap de fuga, superação da máxima, retornar um movimento de alta em busca da região dos 9. HGTX chama atenção, faz um martelinho bem bonitinho, com volume interessante, em cima da média móvel de 200, em cima da média móvel de 50, em cima de uma LTA, em cima do fundo anterior. Então, se o mercado amanhã apresentar um humor altista, HGTX é um papel para olhar. Tá? Ficar muito atento como o preço vai se comportar em relação a esta linha d'água. Ok? Klabin segue caindo, toca numa zona agora, tem um leve suporte, né, nessa linha tracejada, está totalmente fora da banda, mas não dá ainda sinal de reversão. No momento que aparecer um sinal de reversão, pode surgir uma boa operação de swing trade. Tá? Hoje no intraday a gente tinha um opening power breakdown, mas ficou difícil de executar. Aí depois o papel não conseguiu gerar um rompimento de primeiro movimento muito claro aqui. E tendo entrado, sofremos o stop pela média móvel de 9, mais ou menos no ponto de entrada. Por enquanto, a expectativa tem que ser de continuidade do movimento de queda. A Fibria ainda não bateu no suporte mais forte, tentou um movimentozinho de alta hoje. Ela iniciou o dia com uma barra elefante, que teria gerado compra, né, barra elefante. A projeção da barra elefante seria 31,30, não chegou lá, acabou gerando stop com um pequeno prejuízo para quem segurou a posição. Quem busca o trade pela volatilidade, que era 1,4%, o papel alcançou. Mas acredito que o papel volte a cair. SUSB5 também segue caindo, deve cair mais, não está dando sinal de reversão ainda, mas de novo vai chamando a atenção, assim como Klabin, pelo nível de afastamento que vai alcançando, mas ainda tem espaço para cair. E a Embraer hoje parou de fazer aquelas sombras inferiores, deixou uma sombra superior e deve continuar esse movimento de queda em busca dessa região aqui. Eu gostaria de ver Embraer alcançando a faixa dos 21 e 20, para poder dizer que ela realmente bateu um suporte significativo. Daí, a partir daí, a gente poderia mais tranquilamente pensar, cogitar operações na ponta compradora. Lame, um gráfico que ficou complicado, né? Vamos relembrar. Chamou muita atenção a Lame. Agora, ajustando o gráfico, não vai ficar fácil de ver. Mas Lame, vamos botar no semanal, ela rompeu essa zona de resistência aqui no gráfico sem ajustes, sinalizando uma compra de longo prazo. Tá? E estava faltando um ponto de entrada mais claro aqui. O ideal mesmo seria entrar no rompimento desse topo. Agora o papel pagou esse provento que gerou esse buraco e dificulta a leitura do gráfico. Né? Se a gente for ajustar por proventos, a gente tem continua tendo um doji, né, com uma certa distância para a média móvel de 21 períodos, mas a gente perdeu esse ponto, esse fundo, esse topo, que deveriam ter servido como suporte. Então, e o volume também está muito baixo. Não inspira confiança para operações na ponta compradora aí, não mais. MRV3 vem andando de lado, o papel de certa maneira vai demonstrando força, hoje toca a média móvel de 20 períodos e mostrou um bom volume. Pode surpreender no movimento de alta. Eu olharia mais o intraday. RADL3 marcou um topo, vem corrigindo, faz um candle pequeno, deve dar continuidade ao movimento de queda. Te acompanha hoje no intraday, estava na expectativa do rompimento dessa consolidação e rompeu mais para o finalzinho do pregão. Dá para chamar isso aqui de Opening Power Breakdown amanhã, se tiver a perda da mínima de hoje. Deve dar continuidade então ao movimento de queda e patamar de suporte que nós temos, agora é 48,40. Sabesp, a gente conversou sobre esse papel ontem, né? Estava num ponto de suporte, mas não inspirava muita confiança para operações na ponta compradora. E hoje definiu a situação, ignorou completamente essa oportunidade de subir, rompeu
essas mínimas e sugere então que foi um rompimento falso e por isso surge boa possibilidade do papel buscar os 21,50, pelo menos a faixa aqui dos 22. Inclusive hoje deu um bom day trade, rompimento de primeiro movimento, né? Depois fez uma maluquice aqui de um movimento e voltou a cair. A expectativa é que continue caindo. São Martinho acionou essa barra branca ignorada depois da barra de ignição, conseguiu sinalizar, está sinalizando, né, o rompimento aqui dos 44, deve buscar pelo menos a média móvel de 200. A gente estava de olho no intraday para buscar o rompimento de suporte nos 44, rompeu, não rompeu muito fácil, mas está indo, acredito que continue. Velid era outro papel que a gente estava acompanhando desde ontem, né, para rompimento de um maço bandeira, chegou a romper, mas não rompeu muito forte, meio que rompeu, está meio que fazendo pullback. A expectativa é que vai embora para baixo, mas seria bom o papel realmente descer um degrau aqui, deixar mais claro que estabilizou abaixo desse patamar que era suporte em torno dos 29,70. A partir daí o papel fica mais direcionado para uma queda. Então, continuar falando das tosqueiras, né? PDGR, foi batendo na tecla, esse papel está com uma cara bem vendedora, hoje caiu mais de 10%, e com essa queda de hoje a gente pode dizer que isso aqui é um maço bandeira, inclusive. Então deve dar continuidade ao movimento de queda, simetria com o eixo aqui, puxa realmente o papel para baixo. Então a queda de hoje abre espaço até para uma nova venda. Magazine Luiza vai passando para baixo da média móvel de 21 períodos, chegou a cair uns 5%, não ficou com um candlezinho tão baixista no fechamento, mas ainda tem maior probabilidade de seguir em queda. PRML ainda não rompeu essa zona de suporte dos 5,30, no momento que romper pode dar pancada para baixo. RLog na contramão do mercado, rompe aqui uma consolidaçãozinha, dá para dizer que a gente tem um pivô de alta, então tem boas chances de bater o 0,63, mas é um papel de baixa liquidez, não é muito aconselhável operar. E por fim a Rumo, ela chegou a perder a mínima de ontem, mas não acelerou, ainda está segurando aqui nessa fronteira de gap. No intraday ofereceu um rompimento, mas depois mostrou aqui um stop, tá? Mas ainda está mais direcionada na minha leitura agora para o fechamento desse gap. E a Gol faz um candle de dúvida hoje, baixo volume, difícil dizer para que lado vai. Se perder a faixa aqui dos 2,33, provavelmente vai prosseguir em queda até os 1,79. Superar as máximas aqui pode se recuperar, mas não está num ponto muito bom para compra. Pelo menos não tem volume que sustente, que indique sustentação para uma pernada de alta. Bom, então foi isso que aconteceu, na minha opinião, mais interessante pro pregão, no pregão de hoje. Eu vou ficando por aqui. Bom descanso. Até quinta-feira.